E rapaziada, ontem chegamos no nosso terceiro dia de playoffs e tivemos novamente uma baita noite de jogos. Ontem, Kate Cunningham e sua trupe tocaram terror em Nova York. E além disso, o Prime Kawhi retorna e põe medo na liga toda. Mas antes de entrar nos detalhes dos jogos dessa noite, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio. Esses são os meus comentários imprecisos. E se você curte NBA e basquete, não esquece de deixar o like para apoiar o projeto. Se inscreve para acompanhar esses playoffs comigo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. E rapaziada, vamos começar nossa análise dos jogos de ontem, começando pelo primeiro jogo da noite. É o jogo de New York Knicks contra Detroit Pistons. Detroit ganhou de 100-94, com 6 pontinhos de diferença. Mas esses 6 pontinhos ficaram baratos, pra ser sincero. Detroit dominou praticamente o jogo todo, principalmente o segundo e o terceiro quarto. Defensivamente, foi um jogo muito físico. Detroit foi muito bem na defesa, novamente, né? Chovendo molhado falar que Detroit foi bom, foi bem defensivamente. Kate Cunningham veio para um baita jogo ofensivamente. O Kate Cunningham veio para 33 pontos, 12 rebotes, 3 assistências. Sem falar a parte defensiva dele, que ele jogou muito bem, cara. Dennis Schroeder também, que no primeiro jogo veio meio apagado, mas esse jogo veio um pouco mais quente. Veio para 20 pontos, 2 rebotes e 3 assistências. Tirou uma cavada de falta ridícula dele caindo no meio da quadra, praticamente voando de uma quadra para outra. Eu dei um susto quando eu vi essa cena, foi muito engraçado. Tobias Harris também fez um jogo de 15 pontos, 13 rebotes, duplo-duplo pro Tobias Harris. Jalen Duren fez 12 pontos, também 13 rebotes, mais um duplo-duplo. Malik Beasley fez um de seus 9 pontos, Paul Reed veio para 6 pontos, Alzar Thompson fez 5 pontos, 5 rebotes e foi ejetado com 6 faltas. Desde o terceiro quarto ele já estava com problemas de falta. Foi ejetado com 6 faltas e deixou o time na mão em questão defensiva. Apesar de que, cara, qualquer um do time do Detroit defende muito bem. O jeito que esse time é bom defensivamente é muito, muito impressionante. E pelo lado do Knicks, a gente teve uma noite muito boa de lembrança novamente. 37 pontos, 3 rebotes, 7 assistências, com direito a uma corridinha para dentro do vestiário só para dar um susto na torcida. Ou para dar uma bela de uma descarregada da barriga. Não entendi até agora o que que aconteceu, por que que o Jalen Brunson correu para dentro do vestiário no 4-4, se não me engano. Enfim, Jalen Brunson, principalmente no 4-4, começou a cavar muita falta, mas é um jogo padrão, né? Faz parte do jogo isso. Ele veio pro lance livre 11 vezes, ele fez 12 dos 27 arremessos que ele tentou em quadra, veio para 44% de acerto de arremesso de quadra e jogou muita bola. Jalen Brunson, cara, esse maluco é muito bom, um dos melhores armadores da liga hoje, não tenho o que falar. Michael Bridges fez 19 pontos, 5 rebotes e 0 assistências, mas, cara, esses 19 pontos aqui não mostram o jogo feio do Michael Bridges que ele fez, cara. O Michael Bridges fez um jogo feio, errou muita bola. Ele fez 8 das 18 tentativas que ele fez, teve um 44% também de aproveitamento em quadra. No último quarto, ele simplesmente apagou. Ele não acertou nada que ele tentou e chocou. A verdade é que New York deu uma leve chocada, principalmente no segundo e terceiro quarto. No quarto quarto, eles tentaram recuperar com o Jalen Brunson, mas também só com ele. Josh Hart também fez um baita trabalho defensivo, veio para 10 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. Josh Hart também, como sempre, é um cara que briga por todas as posses, ele dá a vida nesse New York Knicks. Karl Anthony Towns também veio para 10 pontos, 6 rebotes, 0 assistências, mas também jogou bem. Fez um bom trabalho defensivo, né, na marcação. Apesar de que quando ele dobrava de frente com o Tobias Harris, ele não conseguia passar por ele, simplesmente assim. O John Anunoby também veio com um jogo de 10 pontos, 5 rebotes, 2 assistências. A verdade, cara, que nesse último jogo o Detroit veio bem apagado. Não sei se pela primeira vitória eles vieram já meio que contando que esse segundo jogo seria mais tranquilo, mas não foi bem isso. O Pistons vai levar a série para Detroit empatados 1-1. Que vai ser muito interessante essa série dentro do estádio Detroit, cara. Knicks vai ter trabalho aqui. Eu já tinha avisado isso no outro vídeo, que, cara, Detroit jogou muito bem, muito bem.
e que a derrota não mostrava o quão bem que Detroit havia jogado. E também no final desse quarto quarto desse jogo, eu achei que o Detroit ia entregar o jogo de novo, ia entregar a paçoca. De novo, no quarto quarto, o pessoal deu uma descarregada, não sei o que que aconteceu, chocou de novo, pelo fato do Rosário Thompson ter sido expulso, talvez, não entendi direito. Mas o quarto quarto quem ganhou foi o New York, fez 27 pontos e Detroit fez 25, mas mesmo assim, quem leva o jogo foi Detroit. Jogo muito, muito, muito bom. Cara, essa série eu achei que essa série não seria tão boa assim. E novamente, cara, Knicks precisa dar uma acordada, cara. Knicks precisa dar uma acordada. Não sei o que que aconteceu com eles do último jogo pra esse, mas parece que, na minha opinião, parece que eles vieram achando que o jogo seria um jogo fácil. E não foi. Detroit mereceu muito essa vitória. E vai ser muito bom esses 2 próximos jogos. E vamos falar um pouquinho de como é que foi esse jogo do Denver contra o Clippers. Cara, jogaço absurdo, essa série tá sendo muito boa. Aqui, antes do jogo, foi bem interessante que a gente já viu um Jamal Murray de skin de manga longa. Não lembro de ter visto o Jamal de Murray de skin de manga longa. Pensei que ele tava jogando gripado com um moletom por baixo. E no primeiro quarto, esse jogo começou bem legal. O Denver veio bem encaixado no primeiro quarto. O time titular inteiro já tava pontuando, enquanto o do Clippers só o Zubat e o Kawhi parecia que estavam querendo pontuar. O Harden estava chocado nesse primeiro quarto, errou tudo que tentou. Fez um turnover ridículo também no primeiro quarto, que não entendi direito o que que ele fez. E por um lado, enquanto a gente tem um Denver nesse primeiro quarto, onde se o Jokic não estivesse em quadra, o Denver não pontuava. Por outro lado, a gente tinha um Clippers que nesse primeiro quarto, sem o Kawhi, parecia que também não pontuava. Uma chuva de turnovers. Nesse primeiro quarto tivemos 5 turnovers do Clippers e 4 do Denver. Muito disso foi porque foi um jogo muito físico, com uma defesa muito física. E nesse primeiro quarto tivemos o retorno de Ben Simmons para os playoffs, cara. Muito impressionante. Ben Simmons fez a sua primeira cesta no playoff desde o fatídico jogo 7 contra o Hawks, onde quando ele estava indo em Filadélfia, onde ele fez aquele passe ridículo em vez de fazer a cesta e o Doc Rivers jogou ele para os Leões. E depois disso é a história do Ben Simmons que a gente conhece hoje, né? No segundo quarto, o Clippers empata o jogo, faltando 9 minutos. Primeiro quarto, o Denver começou ganhando. E quando começou o segundo quarto, o Clippers empatou. E o Jokic foi pro banco e, cara, obviamente o Denver não pontuou sem o Jokic em quadra. Impressionante, cara, esse time é muito ruim sem o Jokic. O Kawhi já no segundo quarto já tava 6 de 6 nos lances de quadra. Impressionante, cara. O Kawhi jogou muita bola ontem. E o Kawhi faltando 8 minutos para acabar o segundo quarto já estava 6 de 6 no lance de quadra, 100% de aproveitamento. E ele botou o Clippers para virar o jogo, carregou o Clippers nas costas nesse segundo quarto. E o Harden, a partir do segundo quarto, ele acordou, ele resolveu voltar a jogar. E acabou o segundo quarto com o Clippers na vantagem. Kawhi jogando muito nesse segundo quarto, veio para 90% de aproveitamento de quadra, 21 pontos ele já estava no segundo. Sim, eu estou muito loucura. E pelo lado do Denver, até o segundo quarto, o Denver estava muito bem, o time estava muito produtivo. Quando o Jokic estava em quadra, ele conseguia fazer todo mundo jogar. Mas o Jokic ele estava cavando muita falta, já que ele já estava cavando muita falta. Dava pra ver que ele estava fazendo um jogo de corpo bem mole, se jogando por muita coisa. No terceiro quarto, a gente teve a quase briga o de Jamal Murray com o Powell, que foi muito engraçado. Eu vi essa cena umas 2, 3 vezes, que eu achei muito engraçado que o Jamal levantou o Powell como se fosse uma criança de 12 anos, como se fosse nada. Ele parecia que não estava fazendo esforço nenhum pra levantar ele. Muito engraçado essa cena. O terceiro quarto acaba com o Clippers na frente por 2 pontos. O Denver ainda estava com uma esperança, ainda tá pegando fogo nesse terceiro quarto. E aí quando começa o 4-4, simplesmente o Kawhi bota o jogo no bolso. Ele resolve falar assim: "Cara, acabou". E ele simplesmente fez tudo o que ele podia fazer, fez 12 pontos em 57% de aproveitamento só no quarto período. A marcação dele muito forte em cima do time inteiro do Denver. Kawhi veio pro o jogo de ciborgue. A verdade é que, cara,
Deus deu um joelho ruim para o Kawhi pra nerfar esse cara, essa é a verdade. Se o Kawhi tivesse um joelho 100%, esse cara deveria ter uns 8 títulos. Ele brigaria por uns 8 títulos fácil, cara, não tem como. 4 tivemos um turnover ridículo do Westbrook, que se eu achar o vídeo vou colocar aqui pra vocês verem. Mas, apesar desse turnover ridículo dele, o Westbrook jogou esse último quarto. Ele deu um gás defensivo pra esse time, veio com uma energia boa, acertou 2 bolas de 3, mas fez um bom quarto quarto nesse jogo. O Nicola não parava de cavar falta, merecia até um flop por aquela falta que ele tentou cavar em cima do Kawhi, foi uma parada ridícula. E o Michael Porter Jr. também jogou bem. E o jogo acaba com o Denver errando 2 game winners. Denver teve a chance na mão e deixou passar pelos dedos, mas também muito digno pela defesa do Clippers. O Clippers jogou muito, muito, muito. E aqui é o jogo que o Ogarra colocou no bolso. Resumindo, Kawhi Leonard veio para um jogo de 39 pontos, 3 rebotes, 5 assistências. Desses 39 pontos, foi 79% de aproveitamento de lances de quadra. Jogou muita bola. Cara, ele parecia que não ia errar a bola. Ele poderia arremessar de qualquer lado da quadra que ele ia acertar. Nikola Jokic fez um bom jogo. Veio pra triplo duplo, 26 pontos, 12 rebotes, 10 assistências. Mas pra mim faltou um pouco do jogo mais intensivo do Jokic. Ele estava cavando muita falta. Tava um jogo muito mole da parte dele, na minha opinião. Mas fez um bom jogo. Não dá pra falar que ele não fez um bom jogo. Jamal Murray veio para 23 pontos, 2 rebotes, 6 assistências, fez um bom jogo também pro Denver. Skinzinho de gripado dele tá rendendo. James Harden, apesar de um primeiro período muito ruim, horroroso. Primeiro período horroroso de James Harden, mas a partir de segundo ele deu uma acordada, veio para 18 pontos, 3 rebotes, 7 assistências. O Ivica Zubac veio para 16 pontos, 12 rebotes, 4 assistências. Mas o Ivica Zubac tem que dar um mérito a mais para ele pela defesa que ele fez em cima do Jokic. Ele fez uma boa defesa em cima do Jokic e merece méritos por isso, cara. Michael Porter Jr. ainda não é o que eu acho que ele deveria estar jogando pelo contrato que ele tem nesse Denver. Jogou bem, mas deveria ter jogado melhor. Veio para 15 pontos, 15 rebotes e uma assistência. Ele veio por uma boa energia, principalmente pelos rebotes defensivos ali, mas fez um bom jogo. Deveria ter jogado melhor, mas fez um bom jogo. Aaron Gordon veio para 14 pontos, 6 rebotes e uma assistência. Mas apesar desse jogo do Aaron Gordon, eu acho que ele fez um jogo ruim, principalmente no quarto período. No quarto período ele errou uma enterrada que poderia ter colocado o Denver com a vitória. Essa enterrada que ele errou, provavelmente se ele tivesse acertado, o Denver teria ganho esse jogo. Ou se o Kawhi tivesse feito mais uma bola de 3, ter colocado o meu argumento de xereca. Mas, se o Aaron Gordon tivesse jogado melhor esse quarto período, a história poderia ter sido outra. Russell Westbrook, errando muito arremesso em quadra, mas o que o Russell tem de melhor nesse time é a energia que ele dá para esse time, principalmente vindo do banco, porque o banco do Denver, sinceramente, é um banco muito fraco, muito fraco. Mas ele veio aqui para seus 14 pontos, 6 rebotes, uma assistência, fez 45% dos arremessos de quadra dele, mas fez um bom jogo. Entregou bastante energia, que é a energia que o Denver estava precisando. Tivemos também Norman Powell, que veio para 13 pontos e 3 assistências, mas ele errou muito arremesso de quadra. Em questão de ataque, ele deixou um pouco a desejar. Ele fez 5 das 14 tentativas que ele tentou. Fez suas 2 bolinhas de 3 ali, que ajudou o Clippers muito, mas em questão de ataque ele poderia ter sido mais efetivo. Mas defensivamente ele veio ali para seus 3 roubos de bola, que ajudou muito, fez só um turnover e ajudou bastante o Clippers, principalmente em questão de defesa. Nicolas Batum fez 6 pontos, 4 rebotes. Derrick Jones Jr., 6 pontos e 2 rebotes. Christian Brown, 5 pontos e 6 rebotes. Se alguém do Denver tivesse vindo um pouquinho melhor encaixado, a história poderia ter sido diferente. Um jogo onde que só Jokic e Jamal estavam jogando bem para pontuação e Michael Porter brigando para rebote.
precisaria de uma terceira opção aqui pra pontuar mais aqui em cima do Clippers, né, pra bater de frente com o Kawhi nível monstro. Mas enfim, rapaziada, esse foi o jogo do Denver. Essa série tem tudo pra ser a melhor série desses playoffs. Claro que a gente ainda tem muito jogo pra acontecer, muitas coisa pra ser definida ainda até chegar à final. Mas, cara, que série boa tá sendo essa aqui, cara. Essa série tá sendo espetacular, cara. Eu não estava esperando uma série tão boa assim. Eu sabia que ia ser um jogo pegado, porém não estava esperando um nível final de conferência na primeira rodada. Esse matchup aqui poderia ser facilmente um matchup de final de conferência. Mas, enfim, vamos aguardar e vamos ver o que espera pra gente nesses próximos jogos. Enfim, rapaziada, essa foi a minha análise desses 2 jogos da noite de ontem. Como eu disse, esse playoff está sendo muito, muito, muito bom. Cara, bem diferente do que foi a temporada passada. Da temporada passada a gente já sabia quem que ia ser o vencedor desde o começo da temporada. Esse ano a gente tá vendo que vai ser bem pegado, vai ser bem diferente os jogos. E, cara, essa temporada tá muito, muito animadora, cara. Que playoffs insanos que tá sendo até agora. E tem tudo pra ser muito melhor ainda. Enfim, se você ficou até aqui, deixa o like, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos e deixa nos comentários pra quem que você tá torcendo e o que você achou dos jogos de ontem. Quem você que você estava imaginando do jogo do Clippers e do Knicks? Você realmente estava esperando que o Pistons ia ganhar do Knicks? Você achou que o Kawhi Leonard ele viria para um jogo de 39 pontos? Eu não, galera. Enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam até agora. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!